Paz e graças, queridos amados irmãos, e nós vamos dar algumas dicas de relacionamento para você conviver melhor à luz da Bíblia com as pessoas. Quero parabenizar todos que me desejaram também um feliz aniversário. Recados simples, recados, mas muito ricos de palavras, fiquei muito feliz e alegre com todas as mensagens que recebi no dia de ontem. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Glória a Deus, porque o universo que retribui através de Deus cada mensagem de apoio, de incentivo, de acalento, de consolo, de refrigério, de bálsamo, de motivação, enfim, uma enxurrada de mensagens maravilhosas de vários amigos que eu tenho por aí. Irmãos, amigos, uma bênção. Queridos, livre-se da desordem, né? O que você precisa ter, arrume as coisas de forma correta. Essa é a mensagem da excelência. Viste alguém perito no seu trabalho, será colocado diante de reis, diz a palavra de Deus. Agora perceba bem, ore a Deus quando você chega algo a você. Quando chegar uma situação para você, né, ore a Deus, né, seja algo, digamos, proativo ou não, ore a Deus, porque se você receber uma bênção diante de Deus, vamos supor, vai lá que você, uma suposição, vai lá que você receba uma missão de Deus, né, e de você pregar na África. Você tem que orar a Deus e pedir direção a Deus. Se você receber essa mesma missão para pregar nos Estados Unidos, você vai ter a mesma missão. Eu estava vendo um dos pregadores aí na internet, no YouTube, esses pregadores, muito bom, um bom pastor, eu gosto dele, muito discreto, um pastor, ele não é conhecido na mídia, na verdade foi no Instagram. E perguntaram a ele qual é o sonho dele. Ele é um homem, eu percebi que ele é um homem que lê muito, um homem culto, um homem fala a verdade, e ele falou que queria pregar na África, onde nenhum pregador foi. É um propósito da vida dele, né? É algo que Deus colocou no coração dele. Então, por quê? Porque nem todas as pessoas têm sonhos igual ao seu. Você tem um sonho, outra pessoa tem outro. Se você, seja você mesmo, não pressione ninguém. Aquela coisa, seja você mesmo, não pressione ninguém, né? Tem gente que quer pressionar A, pressionar B, pressionar C, né? Não, seja você mesmo. E uma das coisas que mais Jesus fazia era dava autonomia às pessoas para que as pessoas tivessem a sua capacidade de desenvolvimento. Porque, gente, Deus ele deu a você princípios e meios para você evoluir como pessoa, evoluir como cidadão, evoluir como pastor, evoluir como mestre, evoluir com tudo na vida. Eu leio muitos livros de desenvolvimento humano e livro espiritual. Por quê? Porque eu aprendi com os grandes pastores, os grandes mestres, que eu preciso estar lendo, né? Nem que seja, se não tiver nada para ler, leia a bula de remédio, como eles falam. Glória a Deus, né? Aprendi muito ali o hábito da leitura, né, com o nosso amigo pastor Alberto Rossignoli, né, de saudosa memória. Aprendi também muito a leitura ali com o meu pai, que ele sempre estava lendo alguma coisa da Bíblia, né, e sempre ele lê algo da Bíblia. Então a leitura está impregnada em mim, e gosto de ler. Esses dias, em menos de 27, de 21 dias, eu li três livros, um do bispo J.B. Carvalho, outro do pastor Tiago Brunet e outro de Napoleão Hill. Mas muito bem. Por quê? Porque eu quero pressionar, eu exijo muito de mim e pouco dos outros, ou nada dos outros. O que eu vou oferecer aos outros é a oportunidade de os outros crescerem em graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Porque o pastor, ele tem que ter essa missão. Às vezes, o pastor, ele lembra de todos, mas nem todos lembram do pastor. Mas o pastor, ele sabe que ele tem essa missão.
Ele tem que lembrar de todos, mas nem todos lembram dele, né? Embora os que lembrem dele seja o suficiente. Não fique ofendido e seja rápido em perdoar. Gente, perdoe sempre. Na época da pandemia, muitas pessoas ficaram chateadas com os chineses, porque houve aquela teoria, aquela conspiração que foi a China que fez a Covid, aquela coisa toda, né? Realmente, o Covid destruiu muitas pessoas. Sim ou não? Verdade. Então, o Covid matou muitas pessoas no mundo todo, foi algo terrível. A gente nem. Gente, o negócio é tão sério, estava comentando com minha esposa, que nem parece que o mundo passou por esse momento tão lastimável, terrível, tão lamentável da Covid, que foi entre o ano 2000, né, e 2022, no início, até no início de 2022. Estamos livres agora, graças a Deus, né? Todo mundo vacinado, todo mundo bem ajustado, né? Graças a Deus. Mas o que nós passamos, nós vivemos, a nossa geração nunca contemplou algo dessa natureza. Milhares de mortes nos Estados Unidos, milhares de mortes no Brasil, no mundo todo, né? Claro que houve a politicagem, o sensacionalismo, mas o negócio não foi graça. Esse Covid não foi graça. Foi um recado de Deus para a humanidade. Eu me lembro que eu saía, eu via as ruas desertas na cidade que eu estou, na cidade vizinha, sem um pé de pessoa durante semanas. Feira de Santana, parece que já tinha acontecido o arrebatamento. Passava imagens de São Paulo, parece que tinha acontecido o arrebatamento. Algo assim fora do comum, né? E nós passamos por esse momento. Então não fique ofendido e seja rápido em perdoar. Perdoe sempre. Quando você errar, admita. Você errou, admita. Gente, não há nada mais importante do que e tão humilde quando a pessoa ela reconhece seu erro. Por quê? Porque quando você erra, você admite que errou. Eu estava vendo um pregador ontem, que ele falou que profecia não existe, que acabou lá em 1 Coríntios capítulo 13. Então, ele errou algo terrível na Bíblia, que todo texto, fora do contexto, é pretexto para heresia. Porque 1 Coríntios 14, 16 diz, o dom de profecia é superior do que de línguas. 1 Coríntios 12, 28 também vai falar que Deus deu para apóstolos, profetas, mestres, pastores, doutores. Efésios capítulo 4, versículo 11, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, mestres, pastores, doutores, evangelistas. Né? Por quê? Porque isso é um dom de Deus. E ele falou que a profecia não existe mais, não existe profeta. Qualquer um que fale da palavra de Deus, ele é um profeta e tem um dom de profecia, porque a Bíblia fala que o dom de profecia é superior do que a língua. Ora, quem profetiza é um profeta. Profeta é aquele que declara a palavra de Deus. E tem aquela profecia mesmo, que Deus manda de forma específica o camarada entregar um recado a quem quer que seja. Tem. E esse pastor, né, coitado, na internet, vou dizer que não existe profeta. Eu falei, meu Deus do céu, todo texto fora de contexto, um pretexto para heresia. Mas você vê, ele critica muitas outras pessoas, muitos pastores famosos, muitos pastores que estão na mídia, né? Porque, gente, veja só, eu divido uma coisa, outra coisa. Eu divido bem aquilo que eu vou falar e aquilo que é necessário falar. Quando Paulo ele combatia Emineu e Fileto, Paulo deu nome aos bois. Por quê? Porque eles estavam deturpando a sã doutrina. Paulo não estava apontando um dedo, Paulo estava defendendo a doutrina, como a Bíblia fala que nós devemos defender a doutrina em 1 Timóteo, em 2 Timóteo. Né? Tem gente que não gosta, mas é necessário fazer isso. E você vê todos os pastores de boa reputação faz isso agora, hoje, sempre. Né? Agora, ninguém está falando de operação de dons, mas sim de conduta teológica contrária à palavra de Deus, que são doutrinas de demônio. Né? Agora, por exemplo, um pastor para dizer que não existe profecia nem profeta, ou um teólogo,
pelo amor de Deus, ele está no mínimo equivocado da palavra de Deus. Né? Por quê? Porque a Bíblia fala procurar os dons, sobretudo o de profecia, está escrito. E quem profetiza é um profeta. Né? É um profeta. Então, quando você errar, e tem um pastor que já falou atrás, não, eu pensava assim e eu admito que eu errei, né? Que a Bíblia é a verdade. E vários pastores reconhecem que tem dom de profecia e dom de profetas no dia de hoje. Mas o último profeta foi até João Batista. Veja bem, o último profeta é da lei. A lei dos profetas duraram até João Batista. Mas os discípulos eram profetas, eu sou profeta, você é profeta, né, que fala a palavra de Deus. Tem vários profetas. Agora, não pense que sua ideia que é profeta de barba grande, de cabelo branco, acaba com isso. Isso não existe mais. Né? O Espírito está sujeito ao profeta. O Espírito está sujeito ao profeta. Então, é bom, né, as pessoas estudarem a Bíblia para não poder sair falando que a Bíblia não diz e sair deturpando a palavra de Deus. Porque hoje na internet tem várias pessoas que gostam de falar de vários assuntos, né? Por exemplo, tem aquela turma que tem haters, youtuber só especializados em fuxico, em calúnia, em difamação, né? Ou expor o pecado das pessoas que estão algum pastor ou algo dessa natureza, né? Que está errado, né? Ou aqueles sites que são especializados em fofocas mil. Quando vem do mundo, você conhece, por exemplo, tem tantos absurdos em sites seculares que todo dia eles anunciam a morte de alguma celebridade, né, nacional, internacional, algo absurdo, né, algo diabólico, luciférico, e tem tudo na internet. Agora, é necessário que as pessoas voltem, né, para o Evangelho. Aí um deles dizem, o problema não é de quem propaga a notícia, o problema é de quem cometeu o erro. Não. Ore, né? Tem vários assuntos, e eu vejo, por exemplo, tem um rapaz mesmo que ele tem um conhecimento absurdo teológico e só fica nesse negócio de fofoca gospel. É de Silas Malafaia, é de Marcos Feliciano, é de R. Soares, é de Agino Duque, é do Bruno Leonardo, agora que é grande sensação, né? E tantos outros relevantes, né? E eu separo tudo, uma coisa, outra coisa, outra coisa, né? Eu sempre falo que a maior preocupação da igreja hoje tem que ser com o marxismo cultural, com o marxismo cultural. Agora, se um pastor ele anda de helicóptero, se ele prega para grandes multidões, né? Se ele gosta de fazer live na sua catedral ou no jardim da sua casa, enfim, isso me compete, ou na rua não me compete, porque a internet dá esse direito e isso fica para a gente algo que é irrelevante, né? Então, Cid Macedo tem mansões, tem helicópteros, eu não estou nem aí para isso, né? Porque eu quero viver minha vida com Deus. Agora, o marxismo cultural deve ser combatido. O marxismo cultural deve ser combatido, né? Porque as coisas são bem claras na minha cabeça, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É como a Bíblia. A Bíblia você precisa conjecturar, fazer as separações corretas para fazer uma análise posteriori daquilo que você sabe e aquilo que aprendeu e que o Espírito Santo lhe ensinou. A Bíblia, você não está pregando a Bíblia em um assunto que você não conhece, né? Por isso que é necessário você ler, estudar a Bíblia, né? Ter revelação. Tem gente que nunca lê o livro, mas tem revelação da Bíblia e acabou, né? E Deus fala com a pessoa, mas é necessário você ter uma intimidade com a Bíblia para não cometer erros bíblicos como essa pessoa, dizendo que não existe nem profecia e nem profeta. E eu mostrei aqui que no Novo Testamento
né, Deus incentiva, ele fala incentiva o dom da profecia. E ainda fala, o dom de profecia é superior do que o de línguas. Né? Ofereça misericórdia e não vingança. Eu já falei aqui sobre a misericórdia, piedade e compaixão. A misericórdia não tem nada a ver com você. Né? A piedade e a compaixão, quando alguém faz algo diretamente com você. São todas a mesma coisa, mas tem alguma diferença entre elas. A misericórdia é algo que não tem nada a você e você se compadece com as pessoas. Por exemplo, Deus não tinha dever nenhum de salvar um homem, mas ele amou muito a maneira que deu seu filho unigênito. E a misericórdia do Senhor são a causa de nós sermos consumidos, porque a misericórdia do Senhor não tem fim. A misericórdia do Senhor, ela não tem fim. Por isso, a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Porque a misericórdia do Senhor, ela não tem fim. Né? Não tem fim. Então, a misericórdia do Senhor, ela agrada todas as pessoas. Piedade é quando alguém faz mal e eu retribuo o bem. Como também a compaixão, quando tenho direito, dever, até a obrigação de fazer a um indivíduo um mal que ele me fez, eu libero o perdão, eu declaro até a paz, até abençoo a vida dele. Né? Com palavras, com presentes ou algo dessa natureza. Então, ofereça misericórdia e não vingança, porque Deus não opera nisso aí. Né? Deus não opera nisso aí. Deus opera na bondade, porque a natureza de Deus é bondade. Quando precisar de ajuda, peça por ela. Quando você precisar de ajuda, seja na área que for, peça por ela. Né? Espiritual, emocional, física, enfim, peça ajuda, né? E Deus vai lhe abençoar. Tome decisão correta e equilibrada. Tome decisões corretas e equilibradas, sobretudo, gente, que venha abençoar o próximo, que não venha punir o próximo. Porque hoje em dia nós podemos observar os fariseus. Porque os fariseus, eles falam com os lábios, mas a sua prática está longe da sua fala. Né? Se quer ver uma pessoa que ela tem o espírito de fariseu, é quando ela fala e não condiz com a sua realidade. Né? E não condiz com a sua realidade. Porque o farisaísmo era uma seita que Jesus combatia, mas era bom de palavras, mas de prática nenhuma. Ou seja, a Bíblia fala, se fizeste bem ao que vos faz bem, né? Que há a diferença nisso? Se a vossa justiça em muito, não exceder a dos escribas e dos fariseus, disse Jesus, de modo nenhum entrarás no reino dos céus. Veja bem o texto. Se a vossa justiça não exceder em muito, porque o fariseu ele faz aquilo que ele é bem. O vizinho dá bom dia a ele, dá bom dia. O vizinho puxa o saco dele, ele trata o vizinho bem. Mas a partir do momento que o vizinho não dá um bom dia a ele já olha o vizinho com outros olhos e não perdoa o vizinho. Né? Então, perceba que é uma atitude de acordo com a palavra de Deus. Gente, estude a palavra de Deus. Eu já vi pessoas se batendo muito na palavra de Deus. Estude. E a Bíblia, gente, é o Espírito Santo que revela. Não é o seu grau de conhecimento, não é o tempo de crente que você tem, não é a maneira que você se veste, a sua cultura. A Bíblia é algo que é universal. E quanto mais humilde, simples
E por você pedir direção a Deus, Deus vai lhe dar. Por que Deus me dá muita direção? Porque eu oro para entender a Bíblia. Além, claro, de você estudar livros, ler livros, ver outros pregadores, né, que têm mais experiência que você, outros mestres maiores que você vai entender a Bíblia. Né? Eu estava vendo o J.B. Carvalho dizendo que 90% das pessoas, o bispo J.B. Carvalho, são pensantes em relação à Bíblia. Do Evangelho. 90%, 90%. Ou, digo melhor, 10%, 90% não pensam em relação à Bíblia. Só 10%. Só 10%. 90%. E 10% é muito. Né? Chutando por cima. Né? Então, por quê? Porque o povo perece por falta de conhecimento. Por exemplo, eu gosto muito de ouvir, esses dias, estou ouvindo o Thiago Brunet, estou ouvindo a Nária Pedrini, eu estou ouvindo a Bispa Cléo Rossafá, né? Cada um de forma. A Cléo é uma mulher de Deus, né? uma tigresa, né? No sentido da palavra, prega, expressa bem e fala de forma contundente, né? Forte, abençoada. Né? Nária não, Nária é um pouco mais simples, mas a todas as duas elas exalam o perfume de Cristo. Né? E o que eu vejo nas duas, conhecimento da palavra. Conhecimento da palavra. Né? Revelações, inspirações. Né? O Thiago Brunet também é a mesma coisa. Né? Os outros, você já sabe que eu tenho falado aqui há muito tempo de alguns pregadores que eu sempre coloco aqui e me baseio e me inspiro, me modelo na vida deles. Porque eu sei que tem pessoas que modelam em mim e eu modelo na vida deles, e eles se modelam em outros, e outros se modelam em outros, e assim sucessivamente. Né? Então tome decisão equilibrada e correta que venha abençoar as pessoas. Você já pensou em fazer o sonho de alguém acontecer? Você já pensou em realizar um sonho de uma pessoa? Um sonho de uma pessoa que ela quer, por exemplo, vamos supor, uma pessoa ela quer uma faculdade. Você paga a faculdade de toda essa pessoa. Uma pessoa ela quer um carro, você dá um carro a essa pessoa. Uma pessoa ela quer uma viagem para Israel, você dá uma viagem para Israel para essa pessoa. Uma pessoa ela quer X em dinheiro, você dá X em dinheiro a essa pessoa. Né? Você já pensou como isso é bom para você abençoar a vida dessa pessoa, da outra pessoa? Você já imaginou o bem que você vai agradar a Deus e vai agradar essa pessoa? Né? E vai agradar a outra pessoa? E isso aí vai irradiar. Eu estou vendo muito relato sobre Asbury, né, a Universidade Wesleyana de Asbury. Coisa linda, né? Coisa linda. Eu já falei aqui que eu vivi esse momento em 1998, né, em 99, 2000, até 2001, aonde não foi dessa forma, claro, que é algo que é explosivo, que é bonito, que está, né, sacudindo o mundo. Né? Um exemplo de pessoas sendo curadas, transformadas, confessando seus pecados, querendo mais Jesus, né? E ininterruptamente. Imagine um culto ininterruptamente. Agora, claro que entre pessoas sai pessoa, entre pessoas sai pessoa, entre pessoas sai pessoa, mas na mesma unção, na mesma temperatura, né? No mesmo ambiente, no mesmo padrão de excelência da santidade de Deus. Né? E pessoas sendo transformadas o tempo todo. O que você vê de testemunho, né? Pastores brasileiros que foram lá para ver. Porque, vou só explicar aqui, o que está acontecendo em Asbury, como eu falei para vocês, é uma faculdade wesleyana que em 1970 teve um avivamento que durou 153 horas, ou seja, uma semana onde as pessoas oraram sem parar. Né? E o que ocorre? Agora aconteceu a mesma coisa. Né? 70 para 2023, 53 anos, né? Aconteceu a mesma coisa. Jovens, né, começaram na universidade, em uma capela, e se reuniram para buscar o Senhor, e de uma forma para outra vieram várias pessoas no mundo todo e tomaram conta daquele lugar abençoado, né, o Espírito Santo de Deus. E perceba, como eu estava ouvindo aqui algum especialista, que pessoas foram transformadas, confessando pecados, mudando o ambiente. E eu creio que esse avivamento vai chegar no Brasil.
Eu já participei de vários momentos de avivamento. Eu já participei de vários momentos de avivamento no Brasil. Né? Pastor, o G12 foi avivamento? O G12 em si serviu lá para a Colômbia. Né? Mas o que está, um encontro que você tem com Deus, né, de qualquer forma gerado pelo Espírito Santo, é um avivamento. É um avivamento. Porque, gente, o G12, Silas Malafaia, na época, foi o único pastor, porque não tinha pastores com know-how de Silas Malafaia na época. Isso lá no 99, 98, 99, surgiu um movimento chamado G12. Né? E pegaram algumas partes da Bíblia, né, com algumas questões de psicoterapia, né? Com regressão, esse tipo de coisa e tal. Né? Agora, o G12, ele serviu para a Colômbia, que a Colômbia ela experimentou um avivamento na época, sem igual, porque a Colômbia era um país dominado por traficantes, narcotráfico. E aquele método deu ao pastor César Castellanos, né, que funcionou lá. É tanto que você vê que a Colômbia é um país hoje pacificado. Né, pacificado. A Colômbia hoje é um dos países abençoados, até ponto turístico, porque a igreja lá se levantou e botou o diabo para correr. E um dos avivalistas da época foi o pastor César Castellanos, né, que escreveu aquele mundo, Sonha e Ganharás o Mundo. Aquele livro, Sonha e Ganharás o Mundo, que eu li na época. Ele escreveu, foi 3 ou 4 livros, na época tem muito tempo. Né? Então eu li aquele livro. Teve o avivamento no Guiné, no Equador, né? Teve avivamento em vários países, na Guatemala, teve o avivamento no Brasil, o Brasil já teve avivamento. Eu me lembro que vinha pregadores, né? E o Brasil passou por um certo avivamento. Agora, Deus usou o G12? Não, mas foi um movimento que a igreja passou e Deus, porque Deus examinar tudo e tem que ir ao bem. Pastor, se eu contra o G12, eu sou contra aquilo que é contra a palavra de Deus. G12, G15, G1000, G3000, né? Agora, um G12 na palavra de Deus, faça G12 à vontade. Eu mesmo não fui por contra na época. Eu não fui por contra. Todos os obreiros, a maioria dos obreiros foram por contra. Mas eu falei, olha, bem, né, nada contra. Né? Tive momentos, até fui para uma pregação em 2001, né, com o René Terra Nova, que estava bombando na época, né? Valnice Milhomes também estava... Isso é uma bênção, sou um homem e mulher de Deus, tanto o Valnice como o René Terra Nova. Mas fui por conta lá com ele e tal, né? Assim, uma pregação, que uma igreja de Feira de Santana trouxe ele, e eu fui observar. Né? E ali foi onde encontrei um rapaz que eu faço testemunho, que foi a minha primeira alma que eu ganhei para Jesus. Minha primeira alma que eu ganhei para Jesus. Daniel, o nome dele é Daniel. Mas René Terra Nova, até hoje, um grande homem de Deus, admiro ele, não é o pastor que eu ouço. Ele não faz parte das pastores que eu tenho na minha prateleira, que eu escuto, que eu ouço, que eu aprendo. Mas reconheço que é um grande homem de Deus. Valnice, eu sempre ouço Valnice, ouço mais que o próprio René Terra Nova, mas também não faz parte das pessoas que eu ouço constantemente, embora seja uma baita mulher de Deus, né? Que tem revelações, inspirações a mil, né? Inclusive teve um congresso aqui em Feira de Santana que eu participei e preguei no mesmo congresso que ela pregou, na Igreja Batista Central, ou seja, me deram a oportunidade e eu preguei. Né? Isso tem muito tempo, eu tenho uns 12 anos por aí, 12 anos. Então é bom você se esperar em pessoas, né? Por exemplo, eu estava, um dia desses, me encontrei com a Ezenete Rodrigues, eu e minha esposa. A Ezenete Rodrigues é a maior intercessora da Lagoinha, uma pastora que tem um poder de intercessão dado pelo Espírito Santo, além do comum, anormal, porque vem de Deus, né? E eu me encontrei com ela num hotel, estava eu e minha esposa viu ela e reconheceu, e eu reconheci ela e conversamos ali um pouco, que ela ia receber um título de cidadã soteropolitana, né?
Não tirei foto para não ficar também igual a Tiete, né? Mas, gente, é que eu falo, avivamento vem pela oração. Avivamento não vem porque a igreja é assim, assada. Nada disso, avivamento pela oração. Começa com oração. O Brasil vai ter avivamento? Vai. O Brasil vai ter avivamento? Vai. Agora, o avivamento começa com você. Indo para a reunião de oração na sua igreja. Você também orando no seu lar. Você orando no seu quarto, né? Na sua cozinha, na sua sala. O avivamento começa por aí. Não significa que você vai... não. O Brasil tem milhares e milhares de igrejas, milhões, eu vou dizer até milhões de igrejas. Hoje eu jogo por cima que o Brasil, ele tem cerca de... Está chegando aí uns 90 milhões de crentes. Na minha concepção, o Brasil hoje tem 220 milhões de habitantes. Eu acho que hoje nós temos de 90 a 100 milhões de cristãos protestantes. Não estou falando católico não, protestantes. Incluindo, claro, os nominais, né? Incluindo, claro, os nominais. Agora, quantidade para Deus dizendo alguma coisa? Nada. Deus não se importa com quantidade, Deus se importa com qualidade. Deus não quer saber de quantidade, Deus quer saber de qualidade. Né? Deus não se importa com quantidade, Deus quer saber de qualidade. O que adianta ter 1000 pessoas, né, em uma igreja, né, aonde nenhuma busca o Espírito Santo, que só todo mundo vive na obra da carne, né, nenhuma se santifica? Não adianta nada. Eu prefiro ter uma ovelha que seja uma ovelha temente a Deus do que 1000 ovelhas que ande, né, em contramão à palavra. São os crentes nominais. Tem igreja, muitas igrejas aí, né, pelo Brasil afora, que tem 20, 30 mil membros, mas não tem mudança de vida esses membros. Não tem frutos, né? Entra no lugar e sai o mesmo, vai para o lugar e volta o mesmo. Não muda o ambiente, não confronta o pecado, não se dedica à palavra de Deus, não se dedica à oração, não se dedica ao jejum, né? Então, agora, por exemplo, uma coisa, eu tenho saudade daquele tempo? Não, tenho muito saudade. Agora, veja bem, eu não sou igual a algumas pessoas que ficam voltando àquele tempo. Eu recentemente encontrei com um amigo meu, Manuel Cospe Fogo, tem um vídeo dele aqui no monte, eu e ele lá no monte, ele, um homem muito simples, mas um homem de oração, né? Um homem de Deus, um homem de oração. Ele era meu companheiro de oração, porque tinha os grupos, cada grupo tinha uma dupla de oração. E Manuel, eu aprendi muita coisa com o Manuel Cospe Fogo, a orar em línguas ali, desenvolvimento da oração de línguas, né, combate espiritual, né, porque o grupo ele saía, né, para evangelizar, nós evangelizamos na cidade toda. Nós evangelizamos a cidade toda. No nosso grupo lá da Igreja Batista Betel. E você só queria saber de evangelizar e ganhar alma. Foi um grande avivamento. Agora, claro que foi um momento lindo, maravilhoso. É bom relembrar esse momento. Mas hoje Deus pode fazer maiores coisas ainda. Deus pode operar melhor ainda. Porque você tem a unção, a experiência daquele tempo passado. Então, eu encontrei um amigo meu, né, outro obreiro, né, que ele estava muito lastimável, muito triste, porque ele viveu de forma intensa aquela época, lá em Betel, né, do avivamento. Mas ele chorava, e a esposa dele me confessou que ele chora, né, lembrando daquele momento. Aí eu já acho que não é correto. Tudo bem que foi algo muito bom, mas você pode provocar um avivamento ainda maior na sua casa, no seu bairro, na sua rua, na sua comunidade, né? No seu coração, porque o avivamento ele começa mudando a você mesmo. O avivamento não começa mudando A, B, C e D, começa mudando a você e a mim. O avivamento começa por aqui, ó. Nós confessamos nossos pecados, as nossas transgressões, os nossos erros, nossas fraquezas, e Deus vai se mover. Como diz a Bíblia, quando suba a madeira, corte a lenha e traga para que o Senhor venha se alegrar de vós outros.
Ou seja, você não está para ter avivamento se você não ora, se você só fica olhando para trás, mesmo que sejam as coisas boas. As coisas ruins não se deve olhar de jeito nenhum. E as coisas boas você se leva para você se modelar, se impulsionar para frente. Então, esse meu colega da época de 98, né, que foi o 97, 98, né, que foi o boom do Espírito Santo, né, começou um pouco antes, mas eu entrei na onda, né, em 98, eu um pouco mais novo, né, veio o avivamento lá com o pastor Everaldo, o pastor Everaldo incendiou, aí veio outro pastor que incendiou mais ainda, que foi o pastor Paulo, e eu nasci no Evangelho, acompanhava as coisas da igreja, e foi aonde eu fui pego pelo avivamento, arrebatado pelo avivamento. Né? A igreja é um pouco tradicional, e a igreja, né, realmente entrou no contexto do avivamento. Né? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Né? Então, e foi frutos para a cidade toda. Frutos para a cidade toda. Né? É tanto que desse avivamento são vários pastores, né? Dentre tantos outros relevantes, um deles sou eu, né? Um pastor mais filósofo, mais teólogo, mais no mestre, né? Mas graças a Deus, 25 anos depois, sempre estou pregando a palavra de Deus com o mesmo afinco e com a mesma força. Né? Pregando por mais diversos e aprendendo, sempre aprendendo a palavra de Deus. Porque a gente aprende, gente, até o último dia da nossa vida. Duas coisas que você precisa entender, anote aí. Você aprende a palavra de Deus até o último dia da sua vida. E outra coisa que não tem, eu não sei se você já viu isso. Não sei se falou, me desculpe, mas não sei se você já ouviu isso. Não sei se nem se é de Macedo, nem se Malafaia falou isso para você. Se falou, glória a Deus. Né? É duas coisas. A pregação do Evangelho, que você tem que levar até o último dia da sua vida, todo cristão, né? E aprender a palavra de Deus. Aprender a aprender. Quando o sujeito fala, eu sei tudo, é porque ele não sabe nada. Quando o sujeito ele fala, eu sei, é porque ele não sabe nada. Certa feita eu estava em um lugar, e no grupo, né, sempre fico da minha, calado. Quando a pessoa me dá a oportunidade, eu vou e falo aquilo que eu sei. Porque eu não gosto de me expor. Eu não gosto de estar me ensoberbecendo. Não. Tenho uma palavra de Deus, gosto da palavra de Deus, gosto de estudar. Escatologia, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, amo escatologia. E eu não sabia de nada de escatologia. Né? É tanto que, para o sujeito debater comigo escatologia, ele tem que saber. Ele tem que saber, senão ele passa vergonha. Né? Soteriologia e várias outras doutrinas da Bíblia. Né? E gosto da Bíblia como um todo, como diz na área Padrini, a homilética, a hermenêutica, a exegese. Né? Claro, eu tenho coisas que eu sou leigo na própria palavra de Deus, como a exegese, ser a base, né? E alguns outros conceitos. Né? Mas, no todo, Deus me capacitou de uma forma maravilhosa. Para a glória de Deus. Agora, por exemplo, então estava em reunião, o cara falando, não sei o quê, falando tudo errado. Eu não posso interromper a pessoa que está falando algo que está errado. Não posso. Né? Aí pediram a opinião, eu dei minha opinião e todos viram a coerência, sensatez, equilíbrio da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Então, eu gosto muito de pregar a palavra de Deus, seja em púlpito, já falei em púlpito, já preguei várias vezes em púlpito, ajudo igrejas, né, não tem problema nenhum, saio do púlpito, né, mas prego também na fila do pão, na fila do supermercado, eu prego também, né, em qualquer lugar eu prego a palavra de Deus. Né, porque os grandes pregadores fazem assim. Não pense você que você, porque tem Eli Osmo, que Kenneth Reagan, que Morris Cerulo, que Benihim, que qual outro, né? Que Otmani, ele só pregava em púlpito, não, ele pregava também às pessoas. Vizinhos eram salvos, seus vizinhos,
os seus colaboradores, os seus empregados, todo mundo era salvo na vida desses homens. Por exemplo, eu li um livro de Kenneth Reagan, né? Eu li um livro de Kenneth Reagan pela primeira vez em 1999. Um de teológico também, porque eu só lia livro teológico, né? Porque estava alguns poucos livros teológicos. Né? Quando teve o seminário, aí eu comecei a ler à vontade. Leio à vontade. Né? Agora, são biografias maravilhosas, são histórias lindas, que vai fazer você crescer. Agora, você precisa ter sua própria história. Você precisa conquistar pessoas para Jesus. Você precisa conquistar e fazer a diferença. E você fazer a diferença. Né? Dando às pessoas aquilo que as pessoas precisam. Né? Por exemplo, tem coisas que não posso fazer pela pessoa, mas eu faço uma campanha para as pessoas. Minha agenda tem várias campanhas, e campanhas, digo assim, né? Às vezes o camarada está passando uma situação, eu vou e faço uma campanha. Recentemente nós tivemos, ficamos muito felizes, minha esposa, que nós fizemos uma campanha aqui, por uma amiga dela, quer dizer, minha amiga assim, uma pessoa conhecida dela, que é uma grande pastora, que trabalha também na questão de confeitaria, La Rafa, grande mulher de Deus, e eu falei para minha esposa, eu vi a live dela, ela trabalhava no ramo de bolos, uma mulher extremamente inteligente, com o marido também, um homem de Deus. E eu comecei a ouvir a live dela, falei, essa mulher vai ser pastora, antes de ela ser pastora. Isso lá em 2001, hoje ela colocou a igreja, né, e é uma pastora assim de mão cheia, e pastora com base, como eu falo, pastora com base. Não é essas coisas, né, que a gente vê aí para se aparecer, que tem muitas coisas na internet para se aparecer. Muitos canais para se aparecer na internet. Porque tá, gente, terrível. Tá terrível. É diferente de um canal correto que você vê que a pessoa está pregando a palavra de Deus. A pessoa não quer se aparecer. O Hernando Dias Lopes não precisa fazer fofoca de ninguém para poder pregar o evangelho. Um Luciano Subirá, um Ricardo Robotella, né? Um Aníbal Soares, um David Killa, um Luciano Subirá, Lamartine Portela, um Bispo Átila Brandão, né? O próprio José Brandão, que na minha opinião, ele prega a palavra. Ele não está ali para se aparecer, está para pregar a palavra. E dentre tantos outros relevantes, né? Então, quando você prega a palavra, gente, os 5 tópicos de Lutero. Qual os 5 tópicos de Lutero? Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Pronto. Você crê nisso? Fique sossegado. Segundo tópico, Jesus Cristo ele veio em carne, porque tem gente que crê que Jesus Cristo é o Salvador, mas não crê que ele veio em carne. E a Bíblia fala que provar o Espírito. Então, se ele crê que Jesus Cristo é o seu Salvador, ele crê que ele veio em carne, ele está errado. Terceiro tópico, que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Anote aí. Anote aí. Morreu e ressuscitou. Né? Quarto tópico. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Né? Se é por pré-tribulacionista, amillenista ou pós-tribulacionista, não importa. Mas que ele vai voltar, ele vai voltar. Isso não tenha dúvida. E que a salvação só em Jesus. São 5 tópicos, gente. Só isso aqui, ó. Para você saber que a igreja é saudável, você vai para esses 5 tópicos. Né? Por exemplo, com todo respeito a algumas religiões, mas tem religiões, o próprio judaísmo, né, não aceita Jesus, ele respeita Jesus, mas não aceita Jesus como seu único suficiente Salvador. Não. O próprio islamismo até respeita Jesus, né, mas Abraão, para o islamista, é mais importante que Jesus. O que adianta? Não adianta nada. Né? Não estou condenando, estou dizendo que para a salvação está errado. Né? Por exemplo,
nossos primos católicos, né? Eles falam muito de Jesus, respeitam Jesus, mas só que eles não colocam Jesus como deveria colocar na doutrina católica, como único e suficiente Salvador. E isso que é a realidade. Eu tenho que falar a verdade, gente. Eu não posso como o Tiago Bonet falou hoje, eu não posso deixar de falar a verdade. É porque tem gente, tem pregador, não, os católicos é a mesma coisa do cristão. Não, não sou não, gente. Não. Eu, claro, me dou bem, me respeito, católico, tenho amigos católicos, né? É uma fé, e muitos católicos têm uma fé mais fervorosa que certos cristãos, porque o sujeito que é católico mesmo, né? O católico praticante, meu Deus do céu, você sai de perto que o sujeito ele é mais fiel, né, do que um extremista radical, né? Agora, veja bem, a salvação só em Jesus. Não existe outro caminho a não ser Jesus. Ah, mas fez boa obra. Esqueça, esqueça. Ah, mas fulano de tal, né? Quando morre uma pessoa, uma celebridade na mídia, fulano de tal fez boas obras, fulano de tal era maravilhoso, tudo isso é bom, a gente reconhece. Agora, em relação à salvação, gente, é só Jesus que vai dizer, e um princípio, uma ordenança, uma ordem, uma direção é aceitar Jesus. Romanos 10:9, se com tua boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor e teu coração crer que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, será salvo. E não vou colocar nem o batismo ainda, para não complicar, depois eu trato esse assunto, uma coisa, outra coisa, para não complicar. Não vou colocar nem o batismo, e nem vou colocar a ceia, para não mexer com a cabeça de vocês. Né? Porque isso aí é um processo, porque são várias nuances. E não vou colocar nem o batismo, nem a ceia. Mas a pessoa aceitar Jesus como único suficiente Salvador, meu Deus, é imprescindível. Pastor, como é que Deus vai fazer? Não sei, que vai julgar ele. Agora, que pela Bíblia a pessoa não aceitou Jesus, ela pode, como diz Coríntios 13, ela pode fazer o que ela quiser, ela não vai ser salva. Não vai ser salva. Ela pode ser uma boa pessoa, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa um bom caráter, né? Porque o mau caráter que entrou no céu, ele aceitou Jesus, ele reconheceu que ele precisa de Jesus. E o bom caráter, ele dispensou Jesus. Claro que tem pessoas de bom caráter que aceitam Jesus e melhor ainda. Né? Mas o de bom caráter que não aceita Jesus, ele é orgulhoso que não quer saber de Jesus. Ele é pior do que o mau caráter que aceita Jesus. Você está me entendendo? Você não está me compreendendo? Então, cuidado com essas filosofias aí, né, que estão deturpando a palavra de Deus. Estão deturpando a palavra de Deus. Uma outra coisa, gente, não tenha compromisso demais. Não tenha compromisso demais. Estabeleça seus compromissos diante dos seus parâmetros, diante daquilo que você pode fazer, daquilo que você vai fazer, daquilo que você deve fazer, né? Então, desde quando começou a pandemia, eu comecei a colocar mensagens, né? Eu colocava várias mensagens, e mensagens que abençoavam a vida das pessoas. E colocava todos os dias mensagens, né? E até hoje eu recebo de alguém, né, algo que gostou da mensagem. Até hoje. Até hoje. Né? Tanto no Instagram como no YouTube. Facebook, eu particularmente não gosto. Não tenho nada contra, mas não gosto. Facebook, TikTok, eu não tenho nada contra, mas eu não gosto. Não é minha praia. Eu gosto do YouTube e do Instagram. Twitter eu tenho, mas só que o Twitter eu coloco só informação, que o Twitter não tem muita visualização e também as pessoas não compartilham muito nesse sentido, né? Mas é uma boa ferramenta. De vez em quando coloco algumas coisas lá também, né? Algumas frases. Então, eu quero ganhar almas para Jesus. A Bíblia fala que ganha alma, sabe o é. Quem ganha alma, sabe o é. E último lugar,
Faça 5 coisas que você gosta regularmente, sobretudo espiritual. Ore. Quer dar uma dica? Não, eu não dou essa dica não, mas, por exemplo, o que é que eu faço? Eu oro todos os dias, leio a Bíblia todos os dias, canto louvores todos os dias, oro por alguém todos os dias, levanto madrugada todos os dias para orar. Pronto. Isso me faz bem, porque eu estou fazendo pelo próximo. Né? Estou fazendo pelo próximo. Agora, já em relação tem coisas que você tem que fazer regularmente, né? Tem coisas que você tem que fazer de vez em quando. Por exemplo, eu não vou um monte todos os dias, mas sempre vou um monte. Agora, geralmente, eu acordo de madrugada para orar. Acordo de madrugada para orar. Geralmente. Tem dias que não acordo, mas geralmente o Espírito Santo me acorda para orar. E isso é uma coisa natural. Não tem nenhum alarde, Não. Porque tem pessoas que estão testemunho, porque o Espírito Santo me acordou para orar. Quando é verdade, não tem nada demais nisso aí. Não tem nada demais, é uma coisa natural que deveria ser uma prática de vida. Né? Deveria ser uma prática de vida ao Espírito Santo, né? Condicionar, meu corpo já está condicionado, porque de 1998 eu fui condicionado, né? Porque antigamente eu tinha aquela vida mais ortodoxa, né? Mais formal, até os 20 anos de idade, né? Mais ortodoxa, mais formal. Mas depois que fui avivado, é tanto que eu pregava muito, né? Falava em línguas nos púlpitos, eu comecei a pregar em vários púlpitos, né? E foi aquele fogaréu, né? Com dons e também com fruto do Espírito. É claro que hoje não tenho aquela mais força de chegar num público que quem vivia pregando, né? Era um pentecoste para cá, um pentecoste para lá, né? Um pula, e glória a Deus. E fico muito feliz por isso. Não rodava no Espírito, né? Caía no Espírito, levantava no Espírito, dava cambalhota no Espírito. Não problema nenhum. Eu sou muito bem resolvido nos dons. Hoje, né, eu sou um pouco mais formado, né, formatado, né, nos dons espirituais, mas na palavra. Mas nada contra. Nada contra. Embora o discernimento do Espírito vai dizer que tem muitos lugares que tem muita meninice. Tem muitos lugares que tem muita meninice. Certa vez, conversando com um amigo meu, pastor de muitos anos, e ele falou que um líder da Assembleia de Deus chegou no lugar, ele estava todo, da Assembleia de Deus, e um líder da Assembleia de Deus conhecidíssimo. Estava todo mundo lá rodando, ele falou, meninice, porque ele teve o discernimento do Espírito Santo, gente rodando, gente pulando, gente... Ah, pastor, não pode fazer isso. Pode sim, porque ele teve discernimento, ele como líder, ele mandou parar. Meninice. Tem muitas coisas que é meninice. Agora tem coisas que não, para depois de sair dizendo aqui, às vezes está um teólogo, né, gelado. Não, eu sou a favor. Agora, que seja no Espírito. Que seja no Espírito. Né? Que seja no Espírito. Gente, e para terminar, eu li um livro, As 6 Leis para a Conquista da Autorresponsabilidade, de Paulo Vieira, né? O poder da ação. E ele fala aqui 6 leis. Se você for criticar as pessoas, cale-se. Não critique. Pastor, mas estou vendo errado. Dê sugestões. Dê direções de uma forma equilibrada. Dê posicionamento. É isso que eu faço. Alguém telefona para mim, você poderia fazer assim, você poderia fazer assado, desta forma fica melhor, dessa vez vai melhorar. Então, não critique as pessoas, cale-se, em vez de se criticar as pessoas. Porque, gente, as pessoas já andam feridas demais por A, B, C e D. Então, dê sugestões. Se for reclamar pela circunstância, dê sugestões. Né? Se for reclamar da circunstância, dê sugestões. Dê uma boa sugestão à pessoa e sempre resolva o problema das pessoas.
Sempre resolva os problemas das pessoas. É como diz uma especialista em desenvolvimento humano, aquilo que não pode ter solução, solucionado está. Mas por quê? Porque tem coisas que Deus vai fazer, mas aquilo que é para você, você tem que fazer a direção. Né? Então, se você for reclamar a circunstância, dê sugestões. Né? Boas sugestões. Eleve a pessoa a um nível maior. Por quê? Porque eu sou assim, eu me estico para cima. Né? E ainda mais esse ano, porque eu ouço pessoas que são acima da média, no bom sentido. Se for buscar culpado, busque soluções. Ah, fulano errou, fulano da igreja fez isso, fulano da empresa fez aquilo, fulano... Não, dê sugestões. Não busque soluções. Né? Busque soluções. Então, se você for buscar o culpado, busque solução. Né? Olha, assim, assado. Porque toda vez que você critica, você se torna um empecilho, você se torna uma barreira. Construa construa as pontes e não muros. Já viu esse ditado filosófico? Construa pontes. O que uma ponte faz? Liga um lugar ao outro. Por exemplo, a ponte de São Francisco, Juazeiro, São Francisco. Liga Juazeiro com São Francisco. A ponte de Cachoeira liga São Félix. A ponte Niterói liga um lugar ao outro. Né? Você vê, quando uma ponte é construída, todo mundo ganha, todo mundo fica feliz. Agora, quando o muro é construído, ninguém fica feliz. Lembra do muro de Berlim? Né? Da Alemanha comunista, oriental, a Alemanha ocidental? Né? Ninguém ficou feliz, famílias foram divididas. Né? Construa muros e não pontes. Ou pontes, não apenas de palavras, mas de ações. Né? Abençoe a vida das pessoas. Dê o direito das pessoas. Abençoe de forma... E outra coisa, não somente de forma espiritual, mas quando você faça de forma material, dando o seu poder. Abençoe a vida das pessoas. Quarto lugar, se for fazer de vítima, faça de vencedor. A Bíblia fala o seguinte, que nós somos mais que vencedores. E eu falei aqui da autopiedade, o que é a autopiedade é você ficar lambendo as feridas no canto. Ah, eu sou isso, sou aquilo, porque é uma arma que o diabo usa para tentar parar os cristãos. A autopiedade. Eu não presto, eu sou isso, sou aquilo. Você é mais que vencedor. Deus amou o mundo por você, meu querido. Deus amou o mundo, foi por você, não foi por ninguém mais, não quer ninguém menos do que você. Se toda pessoa percebesse essa realidade, o mundo mudaria. Então faça-se de vencedor. Agora, claro, se você reconheceu algo, algum erro, né, confesse, né, saiba reconhecer os seus erros, porque o homem de nível elevado, de uma mente elevada, não é aquele que acerta direto, mas aquele que reconhece seus erros. Quando você erra e você reconhece seus erros, é uma coisa linda, gente. Né? Você não vai ficar se culpando, nem culpando ninguém. É uma coisa normal. Né? Então, se você for fazer de vítima, faça-se de vencedor. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, por meio daquele que nos amou. Então, faça-se de vencedor. Tome essa posse dessa vitória da sua vida. Né? Se for justificar seus erros, aprenda com eles. Também não justifique seu erro. Ah, eu fiz isso porque fulano fez isso. Não. Aprenda com eles. Se alguém mandar te caminhar uma mira, vá com ele duas. Se alguém mandar tirar a túnica, tira também a capa. Olha o que Jesus fala para os fariseus. Não oreie as praças para que seja visto pelos homens. Não assente nas primeiras fileiras para que seja visto pelos homens. Não vestir longos filactérios para que seja visto pelos homens. Não. O que você precisa ter é essa compreensão da sua alma que você precisa melhorar cada dia. Então não justifique seus erros. Aprenda com eles.
Né? Você deixa de agir, você passa a agir de uma forma coerente. Está vendo o Tiago Brunet hoje? Por que eu gosto de Tiago Brunet? É um pregador que entrou no meu radar. E com fé em Deus, quero vê-lo de perto e fazer o Marathon Bethany juntamente com minha esposa, no momento certo. Porque é um pregador que ele fala da humanidade, não do humanismo, mas da humanidade e de como você pode crescer a cada dia. É por isso que ele é esse sucesso todo. Né? Grandes pregadores aí, esses pregadores mais antigos, né? Ele está superando todos eles em termos de conhecimento, né? Não que os outros sejam bênção, eles são bênção, mas em termos de conhecimento, em termos de autoestima e desenvolvimento humano. Né? Por quê? Porque ele traz essa questão de, se você for justificar os erros, aprenda com eles. Por exemplo, se você criticava alguém, não critique apenas por criticar. Dê soluções. Você chega num lugar, uma pessoa não deu bom dia, dê bom dia primeiro. Ah, mas ela não falou comigo. A paz fica com você. Se você errou com a pessoa na forma de tratar, aprenda a tratar diferente, a abordar a pessoa de forma diferente, para que você não venha criar um bloqueio na vida da pessoa. Para que a pessoa não venha lhe detestar. Né? Uma vez eu vi uma pessoa falando sobre isso, que tem fulano tal, que eu não... ele fez algo, né, que não me deixou confortável. A pessoa sempre falando de um amigo meu. Eu falei, não, mas aqui você reconsidera tal. Mas claro que o amigo meu, ele não reconsiderou. Ele fez algo de forma errada. Claro que deve ter reconsiderado agora. Em último lugar, se for justificar alguém, se julgar alguém, julgue a atitude dessa pessoa e não a pessoa. É como diz a Bíblia, julgue a profeta, a profecia, não profeta. Julgue a profecia, não profeta. Por exemplo, trazendo para o espiritual, um cara dá profecia errada, senão é canalha, é pilantra. Não julgue a profecia, ele julgue a profecia dele, porque às vezes ele pode estar na emoção, pode ser coisa da cabeça dele, pode ser uma psicose, uma neurose, pode ser algo que ele quer, né? Ele viu aquilo ali para querer chamar atenção, pode ser mil fatores. Então não julgue a personalidade da pessoa, o caráter da pessoa, julgue a profecia. Não, isso aí é do diabo, pronto, acabou. Isso aí é da carne, pronto, acabou. Isso aí é coisa da mente dele, pronto, acabou. E quando for necessário, né, você está repreendendo, né, essas profecias, mas não profeta. Não profeta. Você não vai chegar, levantar do púlpito, esse daí está falando, né, está na carne, você não vai fazer isso. Né? Então, se for julgar alguém, julgue a atitude das pessoas, não a pessoa. Julgue a atitude da pessoa. A pessoa não é aquilo que ela cometeu. Né? Às vezes, porque todo mundo erra, todo mundo vai errar. Todo mundo erra e todo mundo vai errar. Eu erro, Silas Malafaia erra, Billy Graham errava, Kenneth Hagin errava, mas com tudo sempre de acertar. Só que não errou aqui nesse mundo foi Jesus, que foi perfeito. Foi perfeito em tudo. Agora, o ser humano, ele é passivo a erro. Né? E onde eu falo, onde há o erro, há o acerto. Onde há o erro, há o acerto. Porque as pessoas só ficam apontando o erro, mas não apontam o acerto. Não fala como fazer, apenas só critica e fica naquela crosta, naquele invólucro, e não sabe apontar e dar soluções. De forma imparcial. Imparcial, porque o pastor, ele tem que abençoar todos. Eu não posso ser um pastor como meu pastor, ele não é pastor de qualquer igreja que for, ele não é só, embora ele, na cabeça dele, ele pensa assim, eu sou pastor da igreja batista, se for pastorear a igreja batista, não. Ele, quer ele ou não, ele vai lidar com vizinhos, ele vai lidar com empregados, ele vai lidar com parentes, ele vai lidar com
o caixa do supermercado, o cara que está na frente dele no supermercado, o cara que está na fila do pão, né? E se ele for trabalhar secularmente, com seus colegas, com terceiros, fornecedores, ou seja, ninguém é sozinho, ninguém é sozinho. Então o pastor, quando ele pensa, não, eu sou pastor de tal igreja e acabou, não, ele está redondamente enganado, porque as pessoas observam a vida dele. O pastor, acha que eu sou pastor da Assembleia de Deus, ele está redondamente enganado. Ele tem vizinhos, ele vai comprar o pão, ele vai para o supermercado, então ele vai ter que se relacionar com as pessoas. Eu sou pastor da igreja tal, né? Não. Ele vai ter que se relacionar com as pessoas. Ele tem que saber se relacionar com as pessoas. Então, ele, de uma certa forma, ele pastoreia para todo mundo. Essa é uma coisa que o pastor faz, pastoreia para todo mundo. Às vezes um exemplo, um testemunho, né? Uma forma de você tratar a pessoa, um sorriso que você abre ali. Por exemplo, quando eu casei, antes de eu casar, minha esposa melhorou muito, viu? Me melhorou muito. Eu sempre fui aquele crente certinho, andava sempre social, paletó, gravata, né? Todo social, né? E muito, digamos assim, e novo, né? Hoje estou com 45 anos, fiz 45 anos ontem, e com 30 anos, né? 28 e tal, né? Porque eu tinha aquela ideia que o Espírito Santo, né? Você tem que ser sério, sisudo, andar de paletó no sol de 40 graus, o sol escorrendo, com a Bíblia, quanto mais grande, melhor. Aí chegava no supermercado, de todo social, né? Bom dia, boa tarde. De cara fechada. E cristão não precisa fazer isso, não é isso. E minha esposa melhorou muito nisso aí. Então, hoje né, eu sou uma pessoa que eu sou muito mais sorridente, alegre, feliz. Sempre fui alegre, feliz. Sempre fui. Mas, às vezes, para você passar você pensa que para você ser santo, você precisa ser carrancudo. Né? Como tem muitos amigos pastores meus que ainda estão nessa vibe. São salvos, são homens de Deus, homens maravilhosos, homens muito maiores do que eu, né? Mas está com essa carrancudice que pode ser tirada. Né? Porque isso não demonstra santidade. Não. Demonstra santidade quando você dá um sorriso para uma pessoa, quando você abraça uma pessoa, quando você manifesta o dom do Espírito à pessoa. Né? Então, por exemplo, eu vi a igreja, minha igreja era de abraçar as pessoas, a Betel. Era de sempre abraçar as pessoas, com respeito, com ordem, mas de abraçar, uma coisa normal. Né? Mas, o que ocorre? Isso tem que ser desenvolvido, porque o abraço, ele passa um conforto para as pessoas, o aperto de mão, né? Então, tudo isso é bom, tudo isso vai evoluir, né? As pessoas, às vezes as pessoas precisam até de um sorriso seu, saber que um sorriso seu pode desarmar uma pessoa. Ah, pastor, eu não vou ficar sorrindo o tempo todo, porque as pessoas vão pensar que eu sou abestalhado. Pense no que elas quiserem. Pense o que elas quiserem. Mas você vai estar destravando alguém, destravando alguém. Né? E para terminar, por exemplo, eu tenho um vizinho aqui, amigo meu, cara simples. É um dos caras que eu vejo que tem a melhor vida de qualidade que eu conheço. Mas você não dá nada para esse vizinho. Você não dá nada. Né? Muitos criticam, muitos falam dele. E claro que ele, né, tem as suas limitações, sim. Mas um cara que sempre está indo para a igreja, sempre vê na conversa dele, uma sabedoria popular muito acentuada. E um cara de sorriso muito fácil. Conversa com todo mundo, fala com todo mundo, puxa papo com todo mundo, respeitador,
E como me vê, é aquela coisa que quer conversar, né, as coisas boas, proativas. E quando eu tenho tempo, eu converso muito com ele. Chego a conversar até 1 a 2 horas com ele, quando eu tenho tempo. Porque eu aprendo muito ali com ele. É um homem simples, um homem, você vai ver, não tem nada que chame a atenção de uma forma humana, mas de uma riqueza espiritual, porque eu enxergo isso nas pessoas. Eu enxergo a riqueza espiritual que a pessoa tem. Eu não enxergo só estereótipo, eu enxergo sempre o coração da pessoa. E gosto de ver pessoas assim. E ele dá uma palavra de ânimo, aquela sabedoria popular, e você sai ali cheio do Espírito Santo. Falando da palavra de Deus, coisa simples, 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 simples. Né? Que às vezes converso com grandes amigos teólogos, né? Que para eles eu sou top, que eu não sou top coisa nenhuma, sou apenas simples servo, nada mais. E não, às vezes, né, alguns pastores não têm essa evolução a esse nível. Né? Mas de onde se espera, né, é que saem as bênçãos. Como diz, pode ver alguma coisa boa de Nazaré? Venha e veja. Mas Deus abençoe todos vocês. Um forte abraço. Obrigado aí mais uma vez, né, nesse áudio, nesse vídeo aí. Que seja abençoado, você seja abençoado com toda a sorte de bênção. Declaro bênção sobre vocês. Né, que no próximo aniversário eu venho fazer até, né, daqui a um ano, vários vídeos vão estar aí sendo exposto para que você venha aprender a palavra de Deus. Amém? Então Deus abençoe a todos vocês, um forte abraço, um forte abraço a todos vocês, a Armando, a Tony, grandes amigos, e a todos vocês que estão escutando essa programação. Comenta aí, coloque seus pedidos de orações, né? E fique atento na programação, ore por esse canal, né? E que a paz do Espírito Santo venha estar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eu declaro sobre você bênçãos sem medidas, realizações espirituais, emocionais e psicológicas. O mosto, o vinho, o azeite, o trigo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Forte abraço, seu amigo pastor Osé Silva. Um simples servo e nada mais.